Vamos lá. Então, boa noite também aqui o pessoal da internet. A gente vai continuar fazendo o estudo, desse livrinho aqui, Jesus no seu dia a dia, onde a gente vai abordar hoje um assunto interessante, eu acho bastante interessante. A palavra. A palavra. Essa é uma das nossas questões, mais assim, interessantes e mais importantes que eu vejo para que a gente não cometa erros de ofender uma pessoa, não é? Porque você falou, aí não tem mais como corrigir, Se você for querer corrigir o que você falou errado, às vezes magoando alguma pessoa, é difícil da gente consertar, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra. Mas, oi? Tem uma força, exatamente. E que força tem essa palavra? Uma palavra, em que sentido? Eu gostei da... Destrói. Você destrói uma palavra, alguma pessoa. Uma que você vai mexer com os sentimentos de alguém, dependendo do poder que você tem. Quando a gente verbaliza algo que não seja bom, aquilo pulveriza no universo, pulveriza as energias e ela realmente vai bater lá aonde a gente quer ofender e quer machucar. Então, é isso mesmo. A palavra, ela pode até matar uma pessoa. Pode curar, pode matar, pode ofender, tanta coisa, O que mais que a palavra pode fazer? Deixar alguém feliz, O que mais que a palavra pode trazer? Ela também tem dois lados, o bom e o ruim. A gente mais conhece o ruim, Acabou? Não tem mais? Então vamos ler? Vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Então a palavra. A palavra pode construir, a palavra pode destruir. A palavra é tão poderosa que pode matar. Quando a gente coloca isso numa pessoa, às vezes a gente com essas questões, mais na palavra mais negativa, é quando a gente está raivoso, Quando a gente está fora de si, quando a gente perde um pouco a razão, quando a gente não está dentro da sua razão e a gente solta. E aí a gente, E o pior é quando a gente fala e não quer que a pessoa fale nada e vai embora, Já falei, tchau. Falei que eu tinha que falar e acabou. Já te destruí, então agora eu vou embora e você sinta-se bem agora com o que eu falei para você. Então a gente tem essa questão e tem pessoas que usam muito disso para nos rebaixar. Às vezes, para nos mandar, para nos doutrinar, para nos colocar abaixo da pessoa. Mesmo que a pessoa tenha razão, ela vai suspender a palavra e vai ter o poder de te dizer que você está errado e não ele. A palavra é tão poderosa que pode matar a esperança. Em vários sentidos isso, A esperança. Alguém que está com alguma esperança. Mano, você não... eu estou com esperança que eu vou alcançar, Nada, você não vai nada, cara. Você é um preguiçoso que está aí. Você não faz nada, você é um vagabundo. Usar palavra forte para denigrir uma pessoa. É o que fica para sempre. Fica. Parece um ferro entrado, dentro da palavra. Coloca. Para quem recebeu, é um tiro. É uma bala que penetra e não consegue ser removida. É verdade. Então, esse é um mal que a gente precisa tomar muito cuidado. O mal pelo pensamento é ruim. Ele é ruim, mas ele não ofende tanto quanto a gente expressa
através da palavra. A palavra é tão poderosa que pode matar a alegria de viver. A gente, às vezes, não tá... Eu coloco isso de uma forma quando a gente está fora de si, quando a gente está exaltado. Eu não sei, geralmente, nós temos de tudo, nós convivemos com todo tipo de pessoa, que na sua plenitude, ela também, ela vai manter você no seu devido lugar, para que você não cresça, não suba, não progrida. Enfim, ela tem esse poder. E tem quando nós estamos fora de si. Então, nesse momento que a gente tem que ter um equilíbrio. Tentar não ofender as pessoas. Como estava falando, às vezes a gente fala e não consegue corrigir mais. Aquilo, você não volta atrás para conseguir corrigir. A palavra é tão poderosa que mata até os sonhos da gente. Tem gente que fala por vontade, né? Sim, não, é isso mesmo. É para destruir mesmo. É para destruir. A gente fica aqui, mas será que existe essa pessoa? Existe. Existe. E por que existe? Vamos dizer assim, será que nós, é fácil da gente também apontar, Mas por que existem pessoas com esse tipo de sentimento? Quem me ajuda a decifrar essa charada? Então, eu falei isso com ela mesma. A vida dela não é legal, então por que eu vou deixar vocês ter uma vida legal se a minha também não é? Ficaria? Aí gera o quê? É um tipo de inveja, De você... Mas por que Deus nos colocou esse tipo de pessoa ao nosso lado para nos testar com esse tipo de situação? Talvez para aprender, né? Eu também vejo por esse lado. Não está certo, lógico que não, Tem muita gente que não precisa, A gente não precisa ser lata de lixo de ninguém. Nós não precisamos ser isso. Tem que haver o respeito. Mas, de uma certa forma, nós somos colocados com pessoas que têm ali uma idoneidade, que têm um sentimento diferente, e tem pessoas que não estão nem aí pelos outros. Só que a gente também, olha só, nós não podemos criticar estas pessoas. A gente pode se afastar, Porque a gente não sabe, às vezes, o que ela pensa, os motivos que, às vezes, fez com que ela mudasse tanto, essa questão de querer prejudicar as pessoas na sua plenitude, sem sair do seu, Na sua plenitude, ela tem aquele sentimento que já vem com ela desde outras vidas. Então, nós também precisamos ter esse tipo de pessoa para nós aprendermos também a não fazer isso com ninguém. Não é? Porque às vezes a gente comete os erros e não se dá conta do que está fazendo. Só quando alguém te machuca que você fala, poxa vida, que coisa, E aí a gente precisa também ter esse tipo de sentimento e de, vamos dizer, um alerta, que a gente precisa ter para nós nós despertarmos nesse sentido. Tem os dois lados, eu vejo dos dois lados isso. Não é legal, a gente destruir ninguém. Não é legal a gente ser destruído. Mas quantas coisas ruins que a gente passa, quantas coisas que a gente experimenta no decorrer da nossa existência aqui nesse período, que vai nos ensinando de uma certa forma. Mas também tem o outro lado, da palavra boa. Da palavra? Numa hora difícil que você está passando, aí alguém fala alguma coisa. Sim, nesse aspecto, nesse aspecto realmente a gente precisa, ter esse entendimento de ajudar as pessoas, com certeza. É isso mesmo. Boa noite, seja bem-vindo. Mas vamos lá, a palavra é tão poderosa quando, não é para matar os sonhos que a gente acabou de falar aqui, quando não somos vigilantes na palavra, quando nós não somos vigilantes na palavra, podemos ferir
e ganhar um inimigo pelo resto das nossas vidas. Você vê, né? Nós mesmos precisamos estar vigilantes conosco mesmo para não cometer um ato de palavra bruta para quem quer que seja, e nisso a gente ganha o quê? Um belo de um inimigo. E às vezes esse inimigo, ele não é só nosso inimigo num período. Ele talvez com a nossa palavra que não seja tão agressivo para ele, que ele não vai se contentar, né, num período e vai levar essa mágoa para a gente para outros planos, né, que a gente já conhece. E aí vira um obsessor na gente. E isso às vezes, numa palavra, hein? Numa bendita de uma palavra, a gente pode criar um inimigo sem se dar conta do que fez. Por isso, antes de responder algo, ou antes de fazer uma afirmação, pare, conte até 10, pense se o que vai dizer vale a pena. Pode ser que a gente esteja com a razão do mundo, pode ser que a gente esteja, né, ali, seja ali a pessoa que está... Não, eu estou certo do que eu estou dizendo, mas vai valer a pena você destruir ou magoar ou apontar o erro de alguém de uma certa forma que possa prejudicar essa pessoa? Ainda mais quando alguém está assim num momento difícil. E quando alguém nos agride, né, a gente não quer saber se a pessoa está bem ou ruim, o que aconteceu com ela durante o dia. A gente vai querer se defender e despejar o mesmo, né? A retrórica ali, a resposta é imediata para nós. Mas então ele fala, né? Como diz lá no livro Nosso Lar, o André Luiz, quando ele foi, né, ele queria falar, então encheram a boca dele de água, né? Espera um pouquinho aí, né? Põe água na boca. Então é uma verdade, conte até 10. Põe a água na boca, porque quando a gente está com a água na boca, não fala. Segura ali. E pensa um pouco mais. Na dúvida, permaneça em silêncio. Na dúvida, permaneça em silêncio. Faz de conta que está com água na boca. Se cale, fica em silêncio. Tem verdades que não precisam ser ditas. Que é tão ridículo, às vezes, você apontar uma verdade para uma pessoa que é tão notória que você vai querer. Nada. Você, num outro momento, numa outra forma, pode até um dia reparar alguma coisa, né, com essa pessoa, conversar de uma forma uma forma diferente, que faça com que ela entenda, né, um pouco daquilo que ela estivesse cometendo ali. Comumente falamos em demasia. Se falássemos menos e ouvíssemos mais, aprenderíamos melhor. Você já pensou se a gente tivesse duas bocas? Temos 2 ouvidos, né? Imagina se tivéssemos 2 bocas. Já uma supera os 2 ouvidos. Mas A gente ia apontar o dedo para 2 pessoas ao mesmo tempo. A gente não para pensar nisso às vezes, né? Que nós somos mais faladores. A gente fala e quer ter razão. E muitas vezes a gente precisa ouvir, né? Calar um pouquinho, dar um tempo. Deixar às vezes, né? Aquela reação que a gente tem, né? Deixar quietinho lá para... Assim, melhor ser feliz que ter razão. Só que tem dia que a gente não quer ser feliz, a gente quer ter razão. Mas vale a pena a gente, né, dar uma repreendida, dar uma... Então, antes que algumas verdades... Aqui, ó, né, se você nesse momento está ansioso para encontrar aquela pessoa para lhe dizer algumas verdades, que no seu conceito ela merece ouvir, antes reflita. Antes reflita.
Porque você está afiando, está desesperado para colocar uma verdade para alguém. E aí? A pessoa, mas eu vou pegar, vou falar umas verdades para essa pessoa. Nós somos os reis da verdade, né? O problema é que verdade tem três, né? A minha, a sua e a verdade verdadeira. E a verdade verdadeira. É complicado isso, hein? Não é fácil da gente, né? Se fosse fácil, não estaríamos aqui. A gente precisa, né, de uma certa forma, estarmos mais comedidos, estarmos mais refletindo sobre o que realmente, né, nós precisamos. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? Como diz aí, né? Somos seres humanos, estamos num planeta de provas e expiação, que estamos querendo melhorar. Então ainda nós estamos sendo perdoados, eu espero. Mas nós precisamos ter o quê? As nossas reações. A gente precisa reagir. Nós precisamos nos preocupar em nos melhorarmos. Valerá a pena despejar minha ira para alguém? Não, de jeito algum. A gente só vai encher a cabeça do outro e não vai resolver nada. Será que minha opinião de fato corresponde à verdade? A minha opinião corresponde à verdade? Quando você está blá 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 ali, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Não seria melhor esperar a raiva passar, como foi dito? Acho que vale às vezes, né? Então, eu acho que no momento desse, é melhor mesmo você dar um tempo, esperar e deixar aquele momento ir embora. A gente, como diz, né? Nada como um dia atrás do outro. Né? A gente já falou sobre isso. Às vezes a gente está aqui, né, com um problemão no dia, né, passando aquele momento difícil, mas aí você dorme e tal, relaxa. No dia seguinte, você já desperta, puxa vida, ó, eureka. Estou com uma outra forma de ver, de resolver o problema, bem mais fácil do que eu estava fazendo aquele monstro, né, crescendo na minha frente. Então, não seria melhor esperar a raiva passar? Não ganharei um inimigo gratuito? A gente nós assim, né, vivemos momentos assim, né, se você pisar no calo de alguém, você já arruma um inimigo, não é verdade? Se falar, ou se qualquer atitude, qualquer gesto, qualquer coisa que a gente fala, já é motivo de você arranjar um inimigo. Então, se a gente está, né, nesse momento que você abrir a boca, já a pessoa já te calunia, já te despeja, então deixa passar, não vou ganhar nada, então melhor mesmo na dúvida nos silenciar. Se é verdade o dito popular de que o peixe morre também é verdade que muitos se perdem pela boca. Então, coitado do peixe, ele entrou aqui também na história, mas ele morre pela boca. Muito bem, alguém quer comentar alguma coisa? Quiser complementar, colocar alguma observação, colocar algo a mais que possa nos ajudar? Foi boa a lição? Foi? As lições são escolhidas, tem muitas lições aqui. A gente pode fazer outra, a gente pode trocar o livro também, como lições assim de romance, né? aquelas né, lições bem gostosas que só nos agradam. Mas não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada, a gente vai ficar só sendo enganado. Então nós temos que encarar a verdade. É a melhor forma, não desistir e ir em frente. Muito bom. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa Recomeço e que a gente possa, né, mais esta noite, ter a oportunidade de ter aí uma palavra de Jesus,
ter os nossos momentos, né, de paz, de reflexão. E que a nossa casa possa ser esse ambiente, né, que a gente vem buscar. Mas antes de nós darmos início, só apenas uns recadinhos rotineiros, né? Eu peço gentilmente que desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, né? Por gentileza. Nós vamos ter a palestra sábado agora, dia 16, a palestra da Vanice, que vai nos presentear, né, com o tema aí de benefícios da acupuntura. Então será das 14 às 16 horas e depois a gente tem o passe de limpeza. E é legal porque é uma palestra assim que a gente está tentando, né, fazer mais ou menos do tipo que eu estou insistindo com vocês, né, instigando, buscando a resposta de vocês para interagir, para que haja uma interação. Aí fica gostoso. Às vezes a dúvida de outro me ajuda a resolver alguns dos meus problemas, né? Então não perca, no dia agora, dia 16, sábado próximo, vai falar sobre a acupuntura, que é um tema bem interessante para nós. Uma medicina alternativa, né? Que a gente precisa, às vezes, muitas vezes a gente só fica na medicina atual aí, precisa de outros recursos. A gente tem aquele trabalho com as famílias, né? Mais ou menos são 30 famílias que a gente tem todo mês, a doação de alimentos. Então, as doações, né, que a gente possa receber de alimentos não perecíveis nos ajudam a manter estas famílias, né? Então, eu agradeço antecipado a todos vocês, né? A gente sempre conseguiu, está sempre em dia, está sempre conseguindo fazer uma boa cesta lá para essas pessoas. Deixa eu te perguntar só uma coisa, em relação aos alimentos. Para a distribuição, é mais fácil um pacote de arroz de 2 quilos ou de 5? Se puder de 5 é melhor. A gente costuma colocar um pacote de 5 quilos a gente chama de sacola, né? Mas quando a gente não tem, a gente divide o pacote pela metade. A gente tem, né? A gente divide, distribui, né? E o de 5 quilos, você acha que isso é mais barato, inclusive, né? Sim, na quantidade. Mas fique aí a critério de vocês. Não tem, nós, assim, né? Não tem problema. Se quiser, né? A preferência é de 5. Porque tem muita gente, muita criança. Famílias geralmente, né, carentes têm muita criança. E o arroz e o feijão, mal ou menos, consegue aí, né, ajudar bastante. Nós temos o nosso bazar ali que atende, que ajuda também a gente a manter a nossa casa. Temos a biblioteca no andar de cima, onde temos bastante livros lá espíritas, né, para que a gente possa nos aprofundarmos nos estudos, nas leituras. E também a gente faz aquele trabalho da doação das lãs, que é os quadradinhos do amor, que a maioria está optando até por trazer as mantas já, né, as tricotadeiras aí já. Então, quem puder nos ajudar com doação de lãs, é legal, para a gente nessa época aqui, a gente atua nos hospitais que tem aquele, né, que são as mães que dão a luz aí de uma forma até muito precária nas ruas. Então a gente ajuda. Às vezes quando nasce, né, não tem nada, absolutamente nada. E muitas vezes até os próprios enfermeiros, os médicos se juntam para fazer a doação dessas roupinhas aí, né? Então a gente também está nesse ritmo, está nesse embalo de ajudar as criancinhas, né? E para não esquecer, o Evangelho no Lar. É um tema que a gente vai repetir sempre que for preciso, para nós não esquecermos do Evangelho no Lar. E eu não posso também deixar de esquecer que nós estaremos fazendo um bingo no dia 4/10, em outubro. Estaremos realizando aqui na nossa casa um bingo, né? Onde vocês já podem estar vendo aí, a gente já está recebendo algumas prendas para que a gente torne o nosso sábado aí bem agradável. E será como os anteriores que nós realizamos. Quem esteve, já participou, é gostoso aqui estar, né? É um chá bingo que a gente chama. Quem come e bebe também. Tá bom? Agradeço pela atenção e vamos lá.
Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, buscando uma condição bem agradável para nos colocarmos em pensamento com os benfeitores desta casa, que com muito cuidado já prepararam, o salão, prepararam a nossa casa para nos receber, onde com muito carinho nos escutam em pensamento as nossas súplicas. Então é o momento de nós pedirmos por nós mesmos, pedir para os nossos parentes, para os nossos amigos, aqueles que nós conseguimos alcançar em nossos pensamentos, mas em especial por nós, pela minha saúde, pelo meu fortalecimento pessoal, por um bom emprego, enfim, por algo que realmente eu esteja necessitando. E precisamos nos unir em pensamentos e em vibrações positivas para orar e vibrar pelo nosso planeta, o planeta Terra, que está vivendo momentos assim um pouquinho turbulentos, mas que, através da oração, dos nossos pensamentos, ajudar para que os povos, os governantes, se entendam entre si e não deixem que pessoas inocentes sofram por isso. E assim, Senhor, com muito carinho nos ajoelhamos a Teus pés nesse instante em pensamento para dizer-te: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. E com muito carinho, vamos chamar o nosso palestrante desta noite, é Márcio, né? Márcio. Márcio. Isso. O Márcio, você já veio a primeira vez? É a primeira? Não, é a segunda. É a segunda. Que o nosso palestrante possa nos trazer, aquela palavra que a gente precisa ouvir 7 vezes 70 vezes 7, não é isso? Bastante, né? 7 vezes 70. Então a gente precisa, não podemos nos enjoar das nossas palestras, e sim aproveitar para a nossa reforma. Márcio. Eu só vou ter problema com aquilo ali, porque eu queria falar aqui, senão eu voltaria em cima, e aí vai ser um estrago, né? Então, aí, é só fazer isso. Olha. E agora, se eu peço a licença, pode colocar aqui o nosso fundo da tela. Isso. Opa. Só não levar embora. Não é. Mas também eu falo alto, o pessoal vai me ouvir aqui, com certeza. Obrigado. Seja bem-vindo, uma excelente palestra para você. Obrigado. Deixa eu ver se eu estou te centralizando aí. Tá bom assim? Tá, esse tem que segue, né? Ele não está seguindo, mas... Mas eu fico aqui, ó. Então tá bom. É só para eu não cair daqui, porque senão vou desencarnar aqui dentro. E aí não vai dar certo. Pessoal, boa noite. É uma alegria muito grande voltar aqui novamente, estar com vocês. Espero queimar os neurônios para que a gente possa se aquecer no frio. E o tema dessa noite, ele já é muito comentado no meio espírita, ele praticamente virou um jargão, um conceito, que é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Não tem ninguém que já não ouviu falar nessa frase, nesse texto. Mas eu pretendo abordá-lo com uma ótica um pouco diferente dentro da filosofia, que é um pouco a minha área. Eu acho que Kardec ele foi muito feliz em estabelecer a doutrina espírita como ciência, filosofia e moral. Alguns dizem religião, mas o contexto certo é moral, não é religião. Porque religião ela tinha um sentido diferente naqueles tempos e ainda tem hoje. Então, para mim, o sentido correto seria filosofia, ciência e moral. E a moral é uma coisa que ela vem sendo discutida
discutida desde que o homem é homem. Eu tenho que ter logo o homem porque eu passo sempre da hora, eu não vou passar. Então, falar em moral é um pouco complicado, principalmente para nós que ainda somos seres bastante atrasados. Nós estamos mais perto do começo do que perto do fim. E para começar, eu já vou iniciando, trazendo uma questão que eu acho que vai entrar direto no ponto. Depois nós vamos ver a conexão entre isso e a caridade. Vamos supor o seguinte, para a gente entender a moral. Como dizem que a moral, assim, a moral é uma só. Certo, errado. O livro dos Espíritos ele define moral como o conhecimento da lei de Deus. Mas nós vamos ver que a moral ela tem várias nuances. Ela depende ou não daquilo que vai no interior. Ou seja, a moral ela é estabelecida por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente já vivenciou, pelos nossos sentimentos, pelos nossos princípios, pelos nossos propósitos. Então, cada um tem um conceito diferente do que é moral. E nós vamos ver que ela varia bastante. Às vezes a gente tem certeza de uma coisa, depois, influenciados pelo nosso interior, ela se transforma em algo totalmente diferente. Não sei se todo mundo aqui sabe dirigir, mas vamos supor que nós estamos indo por uma via, nós estamos dirigindo um carro, um caminhão ou um ônibus e estamos indo por uma via bem escura. De repente, o nosso carro, nós percebemos que ele perdeu o freio. Então não dá para a gente parar. E nós vemos ao longe que tem várias sombras de pessoas que estão ali reunidas. E a gente já fica assustado. Fala, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E vejo à esquerda, vejo à direita uma única sombra de uma pessoa. Sei que é uma pessoa pelo... Será que caiu aqui? Não, ficou bom. Ficou bom? Também é porque eu falo alto. Então, à esquerda nós temos várias pessoas. O nosso carro está sem freio. À direita nós temos uma única pessoa. Mas a gente não está enxergando quem é. Pela lógica, nós vamos ter que tomar uma decisão. Essa é uma decisão que ela está sendo muito discutida principalmente pela inteligência artificial, que são os carros que dirigem sozinhos. Se fosse um carro autônomo, que ele não tem piloto, qual seria a decisão que ele iria tomar? E qual seria a nossa decisão? Se nós formos avaliar, tem ali um grupo de pessoas, vamos supor 10 pessoas, o que é menos ruim? Não dá para dizer o que é melhor, né? Porque a gente vai matar alguém de qualquer jeito, ou se matar também. Então nós temos 10 pessoas de um lado e uma única pessoa do outro. O que a gente prefere? Nosso carro não tem freio. A gente passar em cima das 10 pessoas ou virar o nosso carro para a direita e passar em cima de uma pessoa. Não deixa os espíritos falar, senão vai sair todo mundo correndo, hein? Então vamos responder aqui. Eu sei que todo mundo é espírita, mas quando o espírito aparece, o povo fala, meu Deus do céu, né? Já se treme. Então, o que seria mais lógico? Passar em cima, né, atropelar, infelizmente, tem que se tomar uma decisão de 10 pessoas ou de uma única pessoa? Pode falar, gente. Não seria certo também, né? As 10. Menos pior. Mas é melhor uma do que 10. É melhor uma do que 10, diz a lógica, não é verdade? Muito bem colocado. E o que pensa o resto? Quem acha que deve passar em cima das 10, levanta a mão. Quem acha que deve passar em cima de uma só, que o prejuízo vai ser menor, levanta a mão. Mas levanta a mão para eu dar uma olhadinha. Certo, muito bem.
Então estamos todos de acordo que a gente tomou uma decisão bem rápida, vamos para a direita e passar em cima de uma pessoa. Aí a gente liga o farol alto. Quando a gente liga o farol alto, nós vemos que essa pessoa é o nosso filho. Ou é a nossa mãe. Ou é o nosso pai. Ou é o nosso neto. E aí? Todo mundo ainda tem a mesma opinião? Não dá para desviar? A gente tem que escolher. Seria bom se desse para desviar, né? Só tem dois caminhos. A lógica diz, passa em cima das 10 pessoas. Mas até então a gente escolheu uma pessoa porque o prejuízo seria o menor. E é lógico pensar assim. É lógico, eu digo, que utilizando o raciocínio. Mas quando entra o sentimento da gente, a moral, ela toma uma forma diferente. A gente escolheria passar em cima do nosso neto, do nosso filho, da nossa mãe? A gente passaria em cima das 10 pessoas? E aí? Não é essa é uma brincadeira filosófica. Quando eu estava na universidade, o professor fez. Ela não tem resposta, mas é algo que vai ter que ser decidido, porque os carros autônomos estão aí e eles vão ter que tomar a decisão menos pior. Não a melhor, mas a menos pior. Mas é só para ilustrar como a nossa moral ela é influenciada pelos nossos valores, pelos nossos sentimentos. Então, enquanto a gente não conhecia a pessoa, tudo bem. Vamos passar em cima dos 10 lá e ser o que Deus quiser, né? Agora, em cima do nosso neto, do nosso filho, da nossa filha, da nossa mãe, do nosso pai, a gente já fica assim. A nossa moral, ela tem um distúrbio aí. Então, não sei dizer para vocês também o que eu escolheria. Não sei dizer qual é a resposta certa, se existe uma resposta certa, se existe uma resposta errada. Eu sei que ela vai ter que existir, porque em breve nós não dirigiremos mais os nossos carros, serão dirigidos pela inteligência artificial. Mas o que isso tem a ver com a caridade? A caridade, ela tem que ser compreendida de 2 ângulos, segundo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem a caridade material e a caridade moral. Mas tem uma passagem de Paulo de Tarso que diz assim, ele escreve à comunidade de Coríntios dentro da sua prisão, e é uma carta que está no capítulo 1, versículo 3:3. Ela diz, ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, sem caridade, eu nada seria. Não parece que tem uma contradição aí? Mas a gente não aprendeu que doar bens aos pobres é caridade? Aí vem o tal do Paulo de Tarso e fala que se eu doar todos os meus bens aos pobres, não só um bem, né? Não é só aquilo que sobra, aquele pouquinho. Não, se eu doar tudo que eu tenho aos pobres, sem caridade, eu nada seria. Eu falo, poxa, o cara tá meio doidão ali. E aí, como que fica esse paradoxo? Como que a gente resolve? Será que nós entendemos bem o texto? Será que nós entendemos o verdadeiro significado, a essência da palavra caridade? Então, caridade é doar bens aos pobres? Sim ou não? A material. A moral é outra coisa. E aí, gente? Acabaram de falar não sei quem aqui, 5 quilos de arroz, 2 quilos. É caridade. Não pode se dizer que não é caridade. Mas Paulo de Tarso diz, mas isso não é, pode não ser caridade. Não
diz que não é. Né? Ainda que, né? Não diz que não é caridade, diz que ainda que eu doasse, sem caridade eu nada seria. Ou seja, uma coisa tem que estar atrelada necessariamente à outra. Por que ele diz isso? Aí eu vou trazer, e vou pegar a colinha aqui no meu celular, porque a gente vai ficando velho, a mente vai ficando ruim, né? Eu gosto de citar alguns filósofos, porque eu acredito que Kardec ele falava isso. Não importa se o pensamento é de Pedro ou de Paulo. Se ele é bom, você absorve. Ou seja, se é budista, se é do católico, se é do protestante, se é espírita, se é espiritualista, não importa. Se ele é lógico, é moral, ele está de acordo com a lei de Deus, nós devemos absorver. A gente não pode rotular as coisas simplesmente porque a gente não vou com esse pensamento porque ele é católico. Não vou aceitar esse pensamento porque ele é protestante. Isso é uma grande tolice. Se o pensamento é bom, e aliás tudo que é bom vem de Deus, já dizem as Escrituras, nós vamos absorver como parte do nosso conhecimento. Então, os pensadores, ou seja, todos os homens que trouxeram luz ao nosso mundo, eles tinham pedaços dessa verdade. Pedaços do que significa o conhecimento, a verdade que liberta, que Jesus disse. Conhecereis a verdade nos libertará. Outra frase enigmática, né? Conhecereis a verdade. Então quer dizer, se Jesus disse conhecereis a verdade, quer dizer, isso significa que a gente não sabe nada. E a verdade vos libertará. Se a verdade vai nos libertar, também significa que nós somos escravos. Se a gente falar ao contrário, conhece a verdade te libertará. Então, se ele disse isso, é porque nós, primeiro, somos ignorantes e escravos. Mas isso não é o objetivo da nossa palestra. Foi só um parênteses, quem sabe eu desenvolvo algo nesse tema na próxima vez, nas próximas encarnações que eu vier aqui. É difícil sair lá do centro, né? A marca do pessoal aqui sabe. Vamos voltar aqui aos pensadores, mas é um pensamento muito legal. Ele abrange bastante coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Muito, muito interessante, bastante profundo. Aristóteles, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que foi um filósofo, ele viveu no século IV antes de Cristo, mais ou menos. Ele disse uma frase que eu faço questão de citar nominalmente, palavra por palavra, porque ela é um pouco difícil de ser interpretada, mas é necessário que a gente compreenda a essência do que ele quis dizer sobre a caridade. Olha só, o caráter é aquilo que somos repetidamente. O caráter é aquilo que somos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Isso não entendi nada, né? Não foi isso que o pessoal está pensando aí? É meio complicado de entender esse pensamento, essa reflexão de Aristóteles. Isso porque ele viveu 400 anos antes de Cristo. Então vamos ver. O caráter é aquilo que somos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Ou seja, isso tem tudo a ver com a caridade. A caridade, por exemplo, se a gente traz 1 quilo de arroz, 2, 3, 4 ao centro, mas você, não por você fazer caridade, necessariamente você é uma pessoa caridosa. Uma coisa não tem relação com outra. Você pode fazer caridade e ainda assim você é aquela pessoa que, quando você chega, todo mundo se espalha, né? Está um grupinho, a hora que nós chegamos, está aquele burburinho,
todo mundo vai embora e você fica lá. Puxa, mas eu pensava, eu cheguei, o pessoal foi todo mundo, cada um para um canto. E aí nós pensamos, bom, de repente eu sou o problema. O que foi que Aristóteles quis dizer com isso? Eu vou reunir esse pensamento de Aristóteles também com uma frase que eu gosto bastante, que é do protestante Martinho Lutero. Aliás, sem a reforma protestante, muitos dizem, inclusive Herculano Pires, que nós não teríamos o espiritismo, porque o catolicismo dominava na época. O protestantismo, que hoje as pessoas chamam de evangélicos, se eu perguntar para vocês são evangélicos? Quem é evangélico? Levanta a mão. Quem é espírita? O resto não é nada. O resto ainda está aqui para decidir. Depois dessa noite vai decidir. Se me pergunta, Márcio, você é evangélico? Eu vou falar, claro que sim. Quem aqui leu o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo baseado no Sermão da Montanha. Da onde vem o Sermão da Montanha? Do Evangelho. O Evangelho de Jesus. Então, se me perguntam, eles tomaram o nome de maneira inapropriada. Eles são protestantes. Eles não são evangélicos. Evangélicos somos todos nós que temos o Evangelho de Jesus como base, como princípio para a nossa vida. Então, mas é uma coisa que cada um decide por si próprio. Se me perguntar, eu falo que eu sou, e sem o mínimo constrangimento, nem nada. Martinho Lutero disse uma frase. Martinho Lutero foi o que iniciou a reforma protestante. Ele fixou 195 teses na frente de uma igreja, contestando o catolicismo, e um dia a gente fala sobre isso também. Mas o que ele falou? Olha só como é genial. Não são as boas obras que fazem o homem de bem. O homem de bem é que faz as boas obras. Não são as boas obras que fazem o homem de bem. O homem de bem é que faz as boas obras. Isso tem tudo a ver com a nossa reflexão, principalmente com a de Aristóteles. Ou seja, não é porque você distribui sopa, porque você vem no centro, doa alguma coisa, dá paz, que todo mundo fala que quem dá paz é anjo, né? Elva, vem aqui na frente fazer palestra, o pessoal vê asas, a gente fala assim, nossa, eu vi a sua áurea, a aura, tão assim luminescente. Nós somos todos iguais. Nós estamos no mesmo planeta de provas, expiações, talvez em níveis diferentes, mas todos iguais. Aqui não tem ninguém, pelo que eu saiba, ninguém é missionário aqui, né? Nem eu. Estou longe de ser missionário, bem longe mesmo. Então não são as boas obras que fazem o homem de bem. O homem de bem que faz as boas obras. Ou seja, é necessário para nós nos dizermos caridosos. A caridade tem que ser uma transformação interior. Ela tem que ser autêntica, ela tem que ser genuína, ela tem que ser espontânea, vindo do coração. E não um ato mecânico, um ato pensado. Tem gente que fala assim, poxa, eu desviei 100 milhões do banco. Ninguém aqui é político, né? desviei muito dinheiro do governo, então, mas eu sei, lá no centro diz que a gente faz caridade, que se a gente fizer caridade, a gente passa por um grau direto. Então eu vou fazer bastante caridade, porque assim eu não vou passar por aquelas regiões de sofrimento. Isso é caridade? Aí eu vou deixar para vocês pensarem depois. Tem umas pessoas que chamam-se os utilitaristas. Eles dizem que os meios justificam os fins. Não é o que a gente também vai discutir na noite. Mas olha só, o que nós queremos dizer com isso? Eu posso fazer caridade porque eu estou tendo um interesse em alguma coisa. Estou me sentindo culpado,
Então eu vou no templo, eu vou fazer um retiro espiritual, venho no centro espírita, vou dar comida aos pobres nas ruas, para os cachorrinhos, né? Mas isso faz de mim uma pessoa caridosa. Eu falo, nossa, aquela pessoa é tão caridosa. Aí depois ela vira as costas, está lá chutando o belisco do cachorro, está falando mal da vizinha, do pai, da mãe, do empregado, do seu chefe. Então, no fundo, aquela pessoa, ela tem aquela caridade que Kardec chama caridade de verniz. Ou seja, por que a gente passa verniz nas coisas? Para dar brilho, para ficar bonito. É o que Jesus chamava de sepulcro caiado. Né? Por que caiado? Caiado, cal, é cal. Tem muita gente que não entende isso. Que Jesus ele fez uma crítica severa. Vós sois como sepulcros caiados. São brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Joga cal, fica branquinho, tudo bonitinho. Mas se abre, está tudo podre. Então, por fora, a gente é tudo envernizado, a gente tem a aparência de caridoso, nós somos pessoas que cuidamos bem um dos outros, tem que pressar aqui o negócio, né? Cuidamos bem um dos outros, mas no fundo, aquilo tudo não passa de um disfarce. Nós não somos caridosos, nós estamos fazendo caridade. A caridade, como diz aqui Aristóteles, é um ato, não é um hábito. Quando a gente adquire um hábito, vira uma coisa que ela é espontânea. Quando a gente realiza um ato, nós podemos ter alguma coisa de interesse por detrás. Pode ser um orgulho, poxa, eu vou dar bastante coisa, porque assim o pessoal vai ver que eu dei um monte de doações, onde quer que for, todo mundo vai comentar o meu nome. Então você, a pessoa ali do dia, não é caridade. Mas a pessoa não deu um monte de coisas para os pobres, para quem necessitava. A gente vê a ambiguidade da palavra caridade quando ela não é bem compreendida. E no fundo, o objetivo final da doutrina espírita é nos transformar em homens de bem. É sermos caridosos, não é fazermos caridade. Todo mundo entendeu esse ponto? Não é um ponto interessante? Será que a gente é caridoso ou a gente só faz caridade? A gente quer ser caridoso, né? Só fazer caridade, a gente vai passar umas fériasinhas lá no Umbral e não é um lugar nada legal da gente conhecer. Immanuel Kant, que foi um filósofo existencialista, ele já é mais atual. Ele viveu lá pelo século XVIII. Ele dizia o seguinte, não sei se vai aprender a dizer o que ele dizia. Vamos lá. O valor moral de uma ação reside no princípio da vontade que a determina. Ou seja, novamente, passado muitos séculos depois de Aristóteles, veio Jesus, veio Kant dizer que o ato em si, ele não significa muita coisa. Ele tem o seu valor, porque pessoas vão se beneficiar daquilo. Mas quando a gente faz no sentido de nós termos a nossa transformação, a nossa evolução espiritual. Então eu não quero fazer caridade para as pessoas verem, para eu ser aplaudido, eu ser notado. Eu quero fazer caridade porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser mais justo, mais fraterno, quero ter mais empatia, que não é estar no lugar do outro, né? É saber como o outro pensa, porque se eu estiver no lugar do outro do mesmo jeito que eu estou pensando, não é nada de empatia, porque eu não vou entender a dor e o sofrimento da outra pessoa. A caridade verdadeira é quando ela nos transforma. E vale a pena, a gente vai de pouquinho em pouquinho, fazendo algo aqui, algo ali, que de repente aquilo já é um incentivo a nós desenvolvermos esse sentimento
no nosso interior. Mas não é necessário. A gente não pode ser caridoso de fachada. Né? Alguém aqui, acho que todo mundo aqui vem com interesse, a maioria com interesse de cura. E às vezes a cura é a gente fazer caridade. Nós nos dedicarmos ao nosso próximo. Porque a nossa doença, ela é uma expressão daquilo que nós, é um desencontro da gente com a gente mesmo. A caridade é o reencontro com a nossa verdadeira essência, ou seja, doar-se, ser humano, que são coisas que nós esquecemos bastante nos tempos atuais. E para acabar, vou acabar. Kierkegaard, que também foi outro filósofo bem recente, ele diz que a verdade é subjetiva. Então, o que ele quer dizer com a verdade ela é subjetiva? Nós já vimos que a moral também é subjetiva. Porque a gente viu no começo. Se a gente não sabe, até a gente não saber que aquela pessoa única lá era o nosso filho, a gente ia passar dela lá sem dor na consciência. Não é? Depois tem sogra e a gente fala assim, não, eu vou passar aqui dos 10 ali, porque depois eu não vou me arrepender. Então, a caridade, ela é subjetiva também. Como nós já vimos, é necessário se transformar por dentro. Herculano Pires não gosta muito, eu também não sou muito a favor dessa palavra, mas cada um entende como quer, de reforma íntima. Porque reforma dá a impressão, segundo o professor Herculano Pires, ele foi o médico que melhor mediu Kardec, segundo Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier. Ou seja, reforma dá a impressão que a gente está todo bagunçado por dentro, está tudo destruído. E não é assim. A gente não está todo bagunçado por dentro. A gente está crescendo. Nós estamos colocando as peças no lugar. Reforma seria assim. Imagina uma casa que está boa, você quebra tudo e reforma. Então é como se a gente pensasse, poxa, eu já era um ser puro, eu me quebrei todo, agora tem que começar tudo de novo na reforma íntima. Entenderam o pensamento do professor? Mas não tem problema se pensar em reforma íntima. O principal é saber que o nosso objetivo aqui é nos transformarmos interiormente. Ou seja, deixarmos de ser aquelas pessoas orgulhosas, egoístas, vaidosas, interesseiras. Hoje em dia o mundo, as pessoas estão ansiosas, agitadas, exatamente por causa disso. Porque o mundo se tornou uma incerteza muito grande. E a caridade, ela nunca foi tão necessária. Principalmente caridade moral. Vejam só, antigamente as pessoas morriam de fome. Lá no tempo de Jesus, na Idade Média, as pessoas morriam de fome. Alguém aqui vê noticiário, nas notícias, fulano de tal morreu de fome? O que a gente mais vê agora é que fulano de tal morreu de tanto comer, né? Comeu salsicha, comeu torresminho de porco, não morreu fraquinho, não morreu desnutrido, né? O caso da África. Mas a doença principal é a obesidade. A gente morre de tanto comer hoje em dia. É o contrário. E nós, o que isso significa? O nosso pensamento, ele se transformou através do tempo. E hoje nós temos essa dificuldade muito grande. Nós, na outra palestra, acho que eu já falei, nós nos transformamos no primeiro país da América Latina em ansiedade. Nós somos os campeões estou vendo minha loja ali, já passei do tempo, de ansiedade. Como é que a gente combate a ansiedade? A ansiedade é uma coisa terrível. Não tem ninguém aqui que não tenha, no mínimo, um pouquinho de ansiedade. Por causa dos tempos incontroláveis que nós vivemos.
se nós conseguirmos fazer caridade do coração, a nossa mente ela se transporta daquilo que nós estamos lá na frente pensando para aquilo que nós estamos fazendo naquele momento em favor, em benefício de alguém. Isso é caridade, faz bem para outra pessoa e faz bem mais ainda para nós. A gente se sente em sintonia com Deus. Eu espero, eu não ia falar sempre 1 hora, né? Mas falei em meia hora, espero ter transmitido, assim, queimado um pouquinho o neurônio do pessoal aí, levado a algumas reflexões e vamos tentar nos transformar para sermos caridosos e não somente fazermos caridade. Afinal, todo mundo enfrentou esse frio aqui para ser caridoso e não para ser um disfarce, para ser uma peça de teatro ambulante de caridade. Vamos ser caridosos. Muito obrigado e até a próxima encarnação. Posso sim. Vou fazer o encerramento até esse final. Senhor, repousamos em Tuas mãos amorosas nesse instante, na certeza de sermos amparados pelo Teu amor divino, pelo Teu carinho, pela Tua bondade. Nós, Senhor, que trazemos lágrimas ocultas que não revelamos a ninguém, ou ainda enfermidades que nos chicoteiam os ombros como se fossem lanças afiadas em nosso coração. Aqui estamos diante do Teu santuário sagrado, pedindo compreensão às nossas falhas, piedade às nossas ignorâncias, que são muitas. Pedimos por todos aqueles que atravessam a noite escura de provas amargas. Pedimos igualmente nesta noite que o Teu olhar sereno e compreensível esteja sobre cada um de nós, a fim de que o nosso coração se transforme em um receptáculo luminoso da Tua perfeição, hoje e para sempre. Que assim seja.